de vocês para a gente conduzir essa assembleia do interesse dos adquirentes. Tudo bem? Sim. Sim. Por favor. Como que o senhor chama? Mário. Depois que a gente conseguiu aqui, em final de julho, a aprovação do Bia, você consegue aceitar, né? Todo mundo. Depois que a gente conseguiu aqui no final de julho a aprovação da reprogramação do prazo para março de 26, a gente imaginava que o andamento da obra fosse ser retomado no máximo 10, 15 dias, com retorno dos repasses da Caixa e medições normais, assim. Só que por questões burocráticas, isso não aconteceu. E a gente teve um longo... Oi? Na verdade, o jurídico... o nosso jurídico, sim. Só que no envio para a Caixa, muitas outras demandas surgiram. Exemplo, em julho, a gente já estava com a obra sinistrada, né? Porque já estava em atraso, né? A gente não tinha conseguido... Não, só atraso, só atraso. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente vai chegar na parte de operação de bandas para explicar para os senhores. Mas, neste início do ano, a gente já sabia que precisaria operar e a gente foi trabalhando nisso juntamente com a reprogramação de obra. Quando nós tivemos essa demanda com a Caixa para regularização do empreendimento, regularização do empreendimento, atraso, não, regular a incorporação não estava, como não está. Inclusive, se nós não tivéssemos avisado a Caixa sobre isso, que poderia ser averbado em qualquer tempo, nós não precisaríamos estar fazendo o que nós estamos hoje. E nós vamos explicar aqui. Para a regularização, sempre muito regular. Pois não. São dois temas. Gostaria de incluir na pauta o memorial descritivo. O que foi mudado? Isso não está na pauta. Não está na pauta. Nós podemos fazer uma reunião própria. Nós, inclusive, fizemos com os representantes, com os dois memoriais, com as alterações. Hoje, a gente não consegue inserir porque não está na pauta, né? Mas a gente consegue fazer uma reunião com o senhor para explicar. Fica registrado o pedido. Infelizmente não, porque a gente requer convocação e ato, né? Precisa estar no edital, que nós vamos colocar em pauta. Então a gente mantém a ordem da pauta. A ordem, eu só pedi a autorização de vocês para alterar. Porque tem um troço memorial descritivo. Eu tenho memorial descritivo, faz parte da prova. Nós temos uma comissão de representantes eleitos que trataram disso. Sim, nada do memorial descritivo que foi alterado é relevante, né, para esse momento. Mas na fase 1 e 2 também, está mudando? Memorial descritivo total, né? E nós circulamos um memorial descritivo novo para todos os adquirentes. Isso já faz mais de um ano que foi circulado. Natália, vamos marcar uma próxima assembleia para falar sobre o memorial. É um ponto de uma assembleia inteirinha para falar sobre isso, porque teve muitas mudanças e que não são boas. A gente sabe que não são boas. Sim. Quando da reprogramação, pessoal, quando a Jennifer, o Muriel, o Vinícius estiveram com a gente na última assembleia para assinar a reprogramação, uma das exigências era justamente os esclarecimentos sobre o memorial descritivo. E a gente fez uma reunião com a nossa projetista para falar disso. E como bem
sugerido pela Jennifer, eu acho que a gente pode marcar uma reunião própria para falar do memorial descritivo, porque o memorial descritivo, ele não trata de espaços, né? Ele trata de acabamentos, ele trata, né, de especificações ali do apartamento. Então, projeto técnico também, né? De obra. Então, tudo, como praxe do mercado, é entregue na hora da entrega do apartamento, no manual do proprietário, né? Mas a gente faz isso para ser explicado antes a questão dos acabamentos e das questões técnicas da obra, tá bom? Então, como os senhores se incomodaram de eu trocar a ordem, eu acho que a gente pode começar com a ordem do edital mesmo e explicar sobre as plantas. Eu gostaria de colocar aqui com vocês a Graziela, que é a nossa engenheira projetista. Para ela explicar um pouco para vocês o que aconteceu. Não, ela falou da projetista. Como sucedemos. Boa noite, Nath. Grazi, não estamos te escutando. Vocês não estão me escutando? Me dá um minuto, por favor. Agora? Não, mas... Pode falar. Ó, a Bia falou que ela está escutando. Deixa eu colocar o fone e ver se melhora. Mas acho que é lá mesmo. Nath, eu coloquei o fone, vê se mudou alguma coisa. Não? Eu acho que é aí, então. Vou tentar conectar o HDMI. Tenta ligar seu microfone, né? Antes não estava desligado. Não está me ouvindo? Sabe imaginar. Sim. Agora você escuta, Nath? Não, a Natália quer saber onde que o som vai ter na caixa e no computador. O microfone tinha mais opções de som. A flechinha do microfone. Lá no final, mais configuração já. Grazi, faz um teste, por favor. Oi. Boa noite. Agora sim. Vou te pedir para falar um pouquinho mais alto também, tá? Para todo mundo escutar. Deixa eu tirar o fone. Melhora quando eu tiro o fone? Acho que sim. Natália, Melhora? Tá escutando? tem que trocar para caixa de som. Tá saindo do computador. Tá saindo daqui, ó. Ah, daí. Prefere com fone ou sem, Nath? Com fone. Com fone é melhor? Por favor. Com fone é melhor? De novo. Sem fone. Agora sim, agora vou. Perfeito. Então eu vou tirar o fone. Vamos lá. Pode falar, Grazi. Eu acho que a principal demanda é explicar um pouquinho que a gente teve alteração da incorporação e o que se alterou de fato. Tá. Eu vou fazer uma breve explicação. Boa noite a todos. Eu sou a engenheira arquiteta da Sobrosa. Basicamente, quando eu peguei o projeto já estava aprovado
E no momento que a gente vai fazer um projeto executivo, a gente faz uma modulação de alvenaria para evitar desperdício em obra. Então, uma das razões pelas quais nós tivemos alguma divergência de medidas nas plantas e no prédio como um todo foi decorrente dessa modulação de alvenaria, tá? O prédio dos dois lados, ele sofreu um acréscimo de 6 centímetros. Parece pouco, mas a hora que a gente começa a fazer é como se fosse um Lego mesmo, para a gente não ter quebra de bloco, a gente tem pequenas divergências, que é o que ocorreu num primeiro momento na planta de vocês. Uma outra questão muito importante que nós tivemos que adaptar a estrutura, não adaptar, revisar a estrutura do prédio, é que anteriormente as caixas d'água foram posicionadas nos 4 cantos do edifício. E isso a gente considerou uma coisa muito ruim, porque nas bordas, que é onde a gente tem os caixilhos, a estrutura ficava muito parruda, então as vigas mais largas e mais altas. E isso interferia até nas janelas. Então, a gente optou por reposicionar essas caixas d'água no centro da edificação de todos os prédios, para que a própria estrutura dos elevadores e de caixa de escadas, que já é uma estrutura que comporta uma carga maior, para que a gente não tivesse que fazer uma revisão na periferia da edificação. Com isso, na distribuição desse carregamento, as divergências que nós tivemos em relação ao que tinha sido aprovado anteriormente ficou internamente aos apartamentos, basicamente nos apartamentos de meio e nos banheiros. Tanto que os apartamentos de ponta, eles sofreram um acréscimo. Nenhum deles teve alteração de medidas para medidas menores. No caso dos apartamentos de meio, apesar, como eu falei, a planta do pavimento tipo, ela sofreu um acréscimo de medidas. Então, todos os apartamentos ficaram ligeiramente maiores. Mas nessa região dos banheiros, nós precisamos fazer algumas adaptações em decorrência da modulação de alvenaria, como eu comentei, em decorrência desse carregamento das caixas d'água e as medidas e a configuração dos banheiros sofreu uma ligeira alteração. Basicamente, foi isso que foi alterado e revisado ao longo do projeto executivo. Obrigada, Graça. Dúvidas? Nada. Essa alteração, esse acréscimo entra no 5% permitido ou vocês vão ter que reaprovar o projeto na prefeitura? Não, essa alteração entra dentro dos 5% de alteração do contrato, né, e da lei de alterações. E a própria Caixa se manifestou nesse sentido, de que como estava dentro dos 5% de alteração, ela não estaria obrigada a estar aqui hoje para anuir a alteração do projeto. Então, seria só uma cientificação de todo mundo quanto a essas alterações. Mas nós já aprovamos novamente da prefeitura, né, Nath? É importante revisar, falar isso. Isso, é importante ressaltar que este novo projeto, mesmo estando menor do que 5% no sentido de alteração, ele já foi aprovado na prefeitura e já tem alvará. Tá? Então, agora é só o registro no cartório mesmo. Mais alguma dúvida? Pois não. O engenheiro que estava trabalhando na frente das mudanças, porque teve uma visita aí da comissão, perguntou para ele sobre o Comibox. Ele falou assim: tem Comibox? É de estranhar isso. Sim. Tem, lá, no quarto desse Pois não. Esse pessoal que comprou mais no início, ou talvez específico para a cobertura, foi falado isso, vendido isso sobre o tal do Hubbox. Na época, por exemplo, que a gente foi comprar,
nem especificava em planta onde seria esse hobby box no térreo, né? Ali na coisa de. Então. Não, então, não tá. Obrigatoriamente, o engenheiro da obra precisa ter projeto alterado e aprovado na parede para seguir, né? Não, sempre, toda alteração é comunicada imediatamente a quem cuida do ponto final ali. Então, obrigatoriamente, ele precisa saber. Esse tema, eu creio que é muito mais sobre memorial descritivo, né? Sobre cada coisa que a gente vai fazer essa reunião e sobre especificações diferentes do projeto, do que necessariamente isso. Eu não sei te responder essa questão nesse momento. É porque parece um grupo B, mas não, com certeza não. Engenheiro, responsável, não sabe. Olha só. Não, sim. Fico pensando, amadorismo. Não, concordo contigo. Completamente. Todo o nosso time tem que estar 100% alinhado. Mas uma coisa que eu posso comunicar para vocês é que a gente não trocou, ficou uma pessoa que já estava na obra, responsável. Estamos colocando mais nesse momento. O prazo ficou para quando? Você falou que foi para o registro de cartório, depois foi um tempo para começar a obra a andar. Não, isso, como eu contei ali para o meu senhor preliminarmente, uma coisa não é atrelada à outra, tá? Nós tivemos atrasos na retomada de obra por outras razões. Não foi por conta da assembleia que nós estamos fazendo aqui e por conta do registro de incorporação. Isso não é uma exigência da Caixa nesse momento. As exigências da Caixa foram outras. Seguro, aditivo, registro do aditivo no cartório lá de São Paulo, que demorou um tempo. Depois do aditivo registrado, a seguradora emitia as novas apólices, não emitia as novas apólices, né? Emitir a renovação das apólices já existentes, né? Então, Essa pauta dá para ver? eu mandei para os representantes e nos últimos 2 comunicados foram enviadas as razões disso. A gente tinha aqui falta de retorno, mandei e-mail, solicitei todo o parecer. Sou engenheiro. Como que o senhor chama? Cleiton. Sou engenheiro, já participei de várias construções, sei quanto. Foi com você que marquei uma reunião para participar, né? Sim. Então, eu tive que sair lá de Curitiba para vir para cá para entender realmente como que estava. Também ver a questão da obra. Vocês estão abrindo, bem que não é de praxe abrir para licitação, mas pelo jeito que está, também na verdade, com a reprogramação, lá no início, né, que a gente teve no final de julho, muitas situações foram amarradas, obrigações nossas, né? Então, por exemplo, mensalmente, a gente entrega os relatórios para a Caixa, mas agora não somente para a Caixa, a gente vai entregar para os representantes. No último relatório, nós não tivemos alterações significativas do relatório. Na última visitação deles, nós não tivemos alterações significativas na obra. A partir de agora, que a gente conseguiu resolver todas as pendências, a gente vai começar a movimentar isso. Então, tudo vai ser entregue para eles e vai ser passado para vocês, tá? Mas tem alguém que é responsável técnico alguma coisa? Não, na verdade, todo o nosso relatório, tecnicamente falando, que vai para a Caixa, e a Caixa tem o responsável técnico, vai para eles também. Então, quando isso for passado para vocês, querendo ou não, tem informações técnicas nesse relatório, tá? Para vocês analisarem. Mas, hoje, nós também temos aqui
uma nova oportunidade de eleição de representantes. Então, eu peço que, se tivermos algum responsável técnico que entenda de engenharia, de arquitetura, de projeto, que se candidate também para que a gente possa ter mais membros na comissão da fase 1, justamente para isso. Tá? Agora, falando novamente de alteração de projeto, gente, alteração de incorporação, que nós buscamos junto à aprovação da prefeitura. Algumas plantas foram alteradas, né? Como muitos de vocês já solicitaram essas plantas para nós, e nós enviamos por meio do SAC. Queria saber se tem alguma dúvida ou se tem alguém que não recebeu as plantas. Por favor. Nunca recebeu também. Somente a planta do contrato, né? Estava no contrato de vocês, tá? Como foi a alteração de menos 5%, segundo a orientação da Caixa também, nós não precisamos fazer um aditivo contratual para juntar essa nova planta, tá? No entanto, vocês precisam ter ciência da planta nova, o que foi alterado. Ficou igual, a gente teve pequenas alterações de metragem. Isso. Só que vocês precisam estar cientes da nova planta, até para quem vai começar a ver projeto, né, de marcenaria, enfim. Pois não. Para mais, em sua maioria, mas, Grazi, você me corrija se eu estiver errada, tá? Eu, no acompanhamento do envio de plantas, eu já observei 3 centímetros no quarto de diminuição e 10 no banheiro. Então, eu observei que, às vezes, a gente tem alterações assim, para menos em alguns cômodos e para mais em outros. Pois não. O senhor chama? Qual que é a sua unidade? 706 de qual torre? 5. Ô, Grazi, isso procede? A gente tem um adquirente aqui, 706 da torre 5, que nos disse que a planta dele alterou em 25 centímetros a menos. Você consegue me ajudar? Nath, eu preciso checar isso, mas nós fizemos um levantamento em obra. A Torre 5, qual o pavimento? A princípio, eu não observei nenhuma planta com uma divergência de 25 centímetros no cômodo. Tem uma questão, como que é o nome dele? Felipe, tem uma questão até que é uma preocupação nossa, porque assim, as nossas plantas, elas se iniciam com a torre, o pavimento são só números, né? Todas as plantas de todas as unidades. E aí eu pedi para o pessoal inicialmente, falei, por que a gente não coloca tudo no drive, né? Todas as plantas no drive e fornece para todo mundo esse link, né? E aí cada um vai lá e vê a planta que for, a sua unidade. O que a gente começou a perceber quando a gente enviava as plantas, né? Uma dificuldade, às vezes, de entender o pavimento, ou entender a brumada. Não, de disponibilizar. Imagina colocar todas as plantas no... Vai aqui, Grazi. A gente começou a entender um pouco dessa dificuldade de observar qual era a tomada correta, qual era o final correto, e começou a acontecer uma confusão, assim, quando a gente mandava mais de uma unidade para a pessoa entrar e pegar no link que a gente já tem. Então, nós começamos a preferir que cada um faça a sua solicitação e aí a gente manda a planta da unidade correta. Com essa assembleia, nós estamos agora numa força-tarefa para enviar
para o e-mail que está no nosso mailing, que está no na nossa tabela lá, a unidade de cada um, tá? Pois é. Na verdade, a gente enviou para quem pediu. Para marcar reunião, sabe, meu e-mail. Para mudar uma planta, você prometeu para todo mundo. Precisava mandar. Como que se chama mesmo? Desculpa. Aguinaldo, é que neste momento, desde a primeira reunião, nós estamos tão preocupados com a reprogramação e com todas as questões burocráticas do atendimento. Não foi pedido dele. Você pagou, pagaram, entregar para Na verdade, eu bem me lembro, inclusive a gente tem registrado, tanto em ata quanto em vídeo, que o que eu prometi, né, que seria enviado toda a operação, e fiz o e-mail do saque, né, que todo mundo que tivesse qualquer dúvida poderia mandar ao saque. Realmente, nós não tivemos, infelizmente, tempo hábil de mandar para cada um que não solicitou. Nós mandamos para todos que solicitaram. Porque se não tivesse enviado, eu acho que a gente teria mais reclamações do que nós temos hoje. Não, nós estamos em outra essa tarefa para enviar para vocês sem a solicitação. Tá bom? Mas se o senhor quiser mais agilidade, pode me mandar e-mail, que vai estar no seu e-mail antes dessa força-tarefa. Oi? Será que as respostas estão sendo dadas? O meu principal compromisso com vocês, desde o início, é a comunicação. Eu acho que a gente melhorou bastante. E só uma dúvida, e qual é o prazo que vai começar a retomar a obra? Já tem prazo? Sim, agora eu mandei um comunicado. Já recebeu? Eu acho. Depois eu vou ver se o e-mail está atualizado lá no e-mail. Eu mandei esse comunicado via comunicação, da Sobrosa, agora, na semana passada. Todas as partes burocráticas do empreendimento foram ultrapassadas, nós passamos por tudo, renovamos seguro, renovamos tudo que precisava, a obra está regularizada, independente da assembleia que estamos fazendo aqui hoje. A própria Caixa, inclusive eu encaminhei não, né? Fotografei ali, eu tirei um recorte do e-mail da Caixa, falando dessa assembleia de hoje, que estava tudo regular e que ela não iria comparecer por conta de ser menos de 5% de alteração. E agora, nessa próxima semana, a gente vai redobrar todos os esforços ali na obra, e a obra vai tomar um andamento normal e principalmente mais acelerado, né, do que ela precisa para ser entregue em março. Pois é. Essa questão burocrática, ela foi finalizada na semana passada. No início da semana passada. Desculpa. Sempre tem, tá? O que a parte de engenharia, o suficiente, né? Mas sempre tem. Senão, porque se nós tivéssemos paralisado completamente a obra, a Caixa já teria nos tirado de lá há muito tempo. Então, sempre tem, tá? O fato é que não estava suficiente para entregar em março. Agora estará. Sim. Hoje ainda não. Nós mandamos um comunicado contando da normalização, né, das novas contratações a partir do dia 15 de outubro. Depois você me encaminha, por favor, para a gente analisar. Eu acho que a gente pode ter essas discussões de plantas individualmente, mas precisamos de uma assembleia específica para tratar do memorial descritivo de cada acabamento que foi alterado. Vocês já estão trabalhando com todos os pavimentos, todas as unidades, tanto a unidade 1 e a unidade 2?
Fase 2, não, somente Só fase 1. daquela Somente fase 1, no momento. Área comum, logicamente, né? Total. Mas somente fase 1. Terminar a torre 3, a torre 1, 3 e 5. E ainda a fase 2 nem foi ainda. As torres ainda não. Se eu não me engano, tem fundação feita, porque foi feito junto com a fase 1, mas eu preciso confirmar essa informação. Senhora. Como que é o nome do senhor? Marcelo? Eu sou advogada, né, de formação, e eu não sou engenheira. Então, quando eu olho, falando bem sinceramente assim, eu também penso, será? Mas em todas as reuniões técnicas que eu participo, o time de engenharia está 100% seguro de que vão entregar. Então, essa é a segurança que eles me passam também, tá? Que, assim, só tendo recurso para tanto, é possível. Pois não. Vou lá dentro. A reprogramação, porque a partir de abril nós paramos de receber qualquer medição da Caixa. Nós não recebemos mais valor nenhum de repasse de medição da Caixa. Então, o que faltou, conforme as nossas últimas conversas aqui com vocês todos, foi recurso, foi financeiro, né? Então, desde março, muita coisa mudou. Agora, principalmente em termos de obra, nós tivemos recursos aportados agora e um cronograma atualizado. Tá? O cronograma ele está sendo atualizado 100% conforme o andamento da obra. Alguém me perguntou por e-mail se a parte que a gente teria que ter feito desde a reprogramação de julho até aqui foi reavaliada dentro do cronograma. Eu confirmei que o time técnico, e sim, foi reavaliado. Tá? Gente, eu preciso tomar uma água, tá? Eu só vou pegar uma água. Vai falando, pois não. Esse pessoal, a contratação do pessoal para a construção já foi feita? Sim. Já está tudo pronto? Já chamamos todos os funcionários a retornarem, né, os que estavam ali de forma intermitente, e estamos contratando empreiteiros próprios para essa retomada. Sabe a quantidade de pessoal que tem? O que a gente espera que tenha pelo menos 80 pessoas ali no dia a dia. Tá? Uma hora vai ter uma equipe X, depois Y, para cada tipo de acabamento. Pois não. A Caixa ela se posiciona dessa forma, tá? Só que isso não é uma realidade prática, porque o registro de incorporação ele é um só. Não tem como fazer um registro de incorporação dividido, né? E no registro de incorporação constam 5 dores. Então, isso, inclusive, é o que estamos tratando hoje, né? Da atualização do registro na matrícula do terreno, né? Lá constam 5 dores. Então, isso não tem como ser ignorado. É lógico que a questão de seguros, de obra, de engenharia, e tudo isso só vai ser
feito quando vocês assinarem com a Caixa fase 2. Tá? E lembrando que eles só precisam, muito obrigada, eles só precisam da regularização da fase 1 para promover a assinatura da fase 2. Nesse caso, lá na frente, por exemplo, vocês não entregarem a fase 1, e aí entrar uma outra construtora, a Caixa pode, porventura, fazer com que a outra construtora termine a fase 1 e ignore a fase 2? Eu creio que não, porque o regime de incorporação está com uma 5.2. Então, qualquer alteração ficaria extremamente irregular. Tá? E outra construtora provavelmente não iria querer ter problemas, né, em questão de construção, e iria promover o andamento normal da obra. Pois não, senhor. Boa noite. Não possuímos ainda em termos de compartilhamento, tá? Mas nós já possuímos internamente, mas a gente vai compartilhar com vocês assim que for assinado com a Caixa, tá? E assim que a gente conseguir entregar a primeira fase, que a gente prevê antes de março de 2026. Sim, a data final de entrega permanece, tá? E o que o time técnico vem me posicionando é que a fase 2 ela é muito mais, entre aspas mesmo, simples, porque são só 2 torres, ao invés de 3. E toda a área comum e o entorno já vai estar feito. Então, que é mais simples, então por isso a data de entrega continua. Janeiro de 27. Janeiro de 27. Pois não, senhora. Sim, estão sendo contratados pelo nosso time. Na verdade, nós temos os funcionários registrados, né, que estamos chamando de volta. Alguns já estavam lá, e o restante a gente está chamando de volta. E a grande maioria é por meio de terceirizados, então de empreiteiros, tá, de atividades específicas. Nesse ramo, a gente precisa de uma coisa que eu acho que você perdeu, que é assinada, que é a credibilidade. Eu acho que falta a credibilidade da empresa perante todos os fundadores, seja fase 1 ou fase 2. Até agora, a gente está procurando um assunto bem delicado nessa contratação. A gente sabe, a gente viu que a Sobrog ela teve problemas na questão de contratação, seja por pagar menos, seja na questão de fornecedores. A gente viu que teve problemas impressionantes de Sobrog por falta de pagamento. Eu sou advogado, consigo ter acesso a esse processo. Então, como é que vocês estão se resguardando para, primeiro, qual é o número de funcionários, você falou que tem funcionários que é da própria Sobrog. Qual que é esse número e qual que é o número de países terceirizados? Porque pelo que ficou, a senhora ainda vai atrás. Você não precisa. Não, mas estão indo atrás. Indo atrás e ter contratados, uma situação extremamente. Não, é porque cada empreiteiro, cada empresa tem o seu cronograma próprio e o seu time, né? Então, quando a gente entra em contato, ele me fala, eu tenho disponibilidade a partir do dia 10. Eu tenho disponibilidade a partir do dia 15, tá? Agora, em relação a números específicos, eu preciso te confirmar na sequência, porque de cabeça eu não vou ter. Uma coisa também que eu acabo é o OCD, que eu esqueci o nome dele, sobre o Luiz Sobroga também, que ele participava, que ele era um engenheiro. Ele depois pegou esse bolo. Ah, sim. E a gente veio em abril, maio ali, ele garantiu, como já foi falado, que dia 31 de julho. Ele falou que no final vocês podem me cobrar. Depois daquela reunião, ele não apareceu mais aqui. Sim, na verdade. Essa transparência que a senhora entende que agora a senhora ia aí na frente. A nossa filha sozinha. Botou, eu sou advogado também, então botou a senhora que for. Vai lá, se expressa com o pessoal e a gente fica aqui a nada. Como o senhor chama? Otávio. Otávio, eu vi nessa assembleia junto com o Eduardo, ele estava aqui presente, né? E, na verdade, eu estou aqui presente desde o ano passado, porque nós tivemos. Eu assumi mesmo à frente, eu peguei a pauta do Jardim dos IPs para resolver. Na última assembleia, eu falei para vocês, né? Eu sou advogada, mas eu não estou aqui como advogada, não estou aqui como, né? Nesse
sentido jurídico da coisa, estou aqui como representante da empresa, estou aqui como porta-voz, né? E quem cuida do dia a dia dos adquirentes, dos contratos, e pede para o time mandar e informar. Então, o Eduardo, ele sempre está do meu lado em todas as decisões. Eu não tomo decisão sozinha, né? Todo momento eu remeto a ele as informações e tudo o que está acontecendo. E lá, né, no escritório, a gente tem comitês, a gente tem decisões que ele toma. O que acontece é que nos últimos meses ele teve que fazer uma cirurgia e ele não pôde estar presencial aqui. Mas na última reunião ele entrou online, ele deve estar online, inclusive agora acompanhando. Tá, eu vou te falar bem sinceramente, tá? E para todos aqui. A gente tem uma questão muito inflamada, né? Às vezes, aqui nos grupos, né? Quando roda as informações e tal. Então, como sou eu que estou no dia a dia, eu te garanto que não tem pessoa melhor para aquele que eu. Porque eu estou a todo momento acompanhando vocês em absolutamente tudo. Eu acho que falta um engenheiro aqui nesse também. A Graziela tá online, se vocês quiserem alguma informação técnica. Mas pessoalmente, Graziela. Ela está em São Paulo. Mas a gente consegue esclarecer para vocês, se vocês quiserem. Qual é a dúvida? não consegue. Qual a dúvida? Muito abaixo. Então, mas questões particulares a gente não vai trazer para uma assembleia de 50 pessoas. Poderia explicar o quê, professor? A última visita da comissão. Gente, eu não estou entendendo qual é a sua situação. Qual é a dúvida? A gente vai abrir o microfone da Graziela, vai explicar para vocês. Então, isso não é em todas as unidades. Não são em todas as unidades. Então, a gente tem especificações para cada planta. É isso que eu estou dizendo. A gente não tem como trazer para vocês as plantas individuais e apresentar uma por uma aqui. É por isso que estamos nessa força-tarefa, para que a gente consiga enviar e cada um tire as suas dúvidas. Nós temos andares diferentes, plantas diferentes. Agora, em questão técnica, de engenharia, qual é a solicitação? Qual é a dúvida? A gente vai tratar da planta dele agora, todo mundo tem interesse de tratar da planta dele? Resolver as imputações, vai resolver isso. E o senhor, como que a gente vai entregar um apartamento de infiltração? Ela sabe, ela vem para cá, nós temos engenheiro. Assim, qualquer deficiência do apartamento, obviamente, não vai ser entregue dessa forma. E se for, o senhor tem direito a qualquer reparo. Isso é direito dos adquirentes. Como que a gente vai entregar um apartamento de infiltração? Entende? Então, tudo isso vai ser feito. Tudo isso vai ser apontado. E, mensalmente, os representantes estão lá. Eles estão fazendo um excelente trabalho. Né? Na próxima assembleia, é bom ter realmente cada responsável por uma coisa. Isso é de praxe de toda a construção. O que o senhor quer saber? Porque eu consigo acionar. Não, eu quero que tenha um responsável aqui para todo mundo retirar as dúvidas, porque isso que acontece quando tem uma divergência, quando tem uma pendência de uma construção, quando acontece alguém ser contratado assim, o responsável tem que estar aqui para conversar e tudo mais. Bem, e aí, eu sou responsável aqui. Me diga qual é a dúvida que não seja específica da sua planta, da sua tomada, do seu andar, e a gente vai tirar a dúvida. Eu vou olhar minha planta. Então, eu espero que possa acontecer. Com certeza. Isso é um compromisso meu desde o início. Mas é muito frio. E outra coisa também, respeito no jurídico, cláusulas abusivas também que vocês têm, sabe? Então é tudo isso que eu quero rever também. Imagina se for trazer para uma assembleia todas essas questões. Não é o escopo.
Não, mas tem que trazer. Porque imagina, pessoas da segunda fase estão vindo aqui com uma Da insegurança, com certeza. obra muito valor. Então, o que eu sugiro, tá? Como nós temos representantes aqui, eu sugiro que o senhor envie também, além do e-mail para mim, para eles, para que a gente possa marcar essas reuniões e quando eles vão à obra, eles possam ver cada ponto também, tá? Mas, gente, essa questão técnica, que não seja individual, que seja geral do empreendimento, estamos aqui. E vamos então, porque eu acho que a gente já acabou desviando um pouco do registro de incorporação para o atraso, né, as especificações da obra. Eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma dúvida sobre a questão de alteração do registro de incorporação. Deixando claro que isso já foi aprovado na prefeitura, que nós já temos o alvará aprovado, que isso vai ser registrado na matrícula do terreno comum, depois da individualização das matrículas, e que não ultrapasse 5% de alteração. Por isso que o representante da Caixa não está aqui hoje. Tem mais alguma dúvida em relação a isso? Tudo certo? Lembrando o e-mail para vocês, nós estamos nessa força-tarefa para enviar para cada um dos adquirentes as plantas, mas se vocês quiserem nos cobrar, saque sac.jdi@sobrosa.com.br. Me cobrem, tá? As plantas. E qualquer divergência, o time está disponível para esclarecer. Natália, olha só, a gente foi fazer a visita na Jardim dos IPs e foi nos informado que está em cerca de 75% a obra. 75%, mais ou menos. Tem uma variaçãozinha, mas é por ali. O engenheiro que estava lá, que nos acompanhou na visitação, ele falou que ele tinha 15 profissionais trabalhando com eles lá. 15 operários, né? E que precisava de cerca de uns 90, mais ou menos. E que falou que assim que o aporte financeiro entrasse, faziam contratações com as empreiteiras. Joia, você falou que já está sendo feito isso. Em termos práticos, tem duas questões. Os recursos que entraram, que é da Caixa, e também um recurso privado. Eu queria que você fosse um pouco mais claro com relação a, não precisa, obviamente, valores, mas assim, quanto efetivo de percentual vocês vão conseguir construir com esse recurso que entrou, ou seja, 75 vai a 95, vai a 90, vai a 85, e em que prazo? Que agora vocês pretendem fazer esse andamento, porque a última assembleia já fazem, acho que 2 meses mais ou menos. Você falou que na assinatura estava ser assinado, era mais 10, 15 dias talvez, não me falha a memória, que já começaria a ter andamento, já fazem 2 meses. Então isso tudo significa que o prazo apertou. Quanto que vai andar efetivamente com esse recurso que entrou para o Sobrosa agora, e em quanto tempo? Qual é a estimativa de vocês? Se você tem essa informação, se você não tem, se a engenheira pode trazer essa informação. Eu vou completar. O recurso que entrou da Caixa, o que vai entrar, enfim, ele é para uma etapa ou ele já é para conclusão total? Não, o recurso que ele entra da Caixa é via medição. Então, a Caixa ela só paga o que foi feito, né? Então, todo mês a Caixa vai lá, faz a auditoria e libera por mês, e ela só paga o que foi feito. Então, para a gente ter cada vez mais investimento na obra, a gente precisa produzir. Entende? Então, o pagamento da Caixa ele é por etapas, por medição do que foi feito. Tá? No nosso plano de ação, nós tínhamos esse aporte próprio da construtora, né? E isso também foi uma questão burocrática que demorou um pouco para ser levantada por vias de crédito, tá? E a gente conseguiu agora a liberação e está previsto para a semana que vem. É um valor relevante que eu não vou trazer aqui para vocês, porque a gente ainda está vendo a questão dos valores, mas é um valor relevante. Agora, para a gente saber, isso vai estar a totalidade aportada no Jardim dos IPs. Todo o valor desse aporte, a totalidade vai ser para o Jardim dos IPs. Contratação, materiais, e isso vai ser observado no próprio cronograma que está sendo atualizado. Então, mensalmente, quando a gente mandar o cronograma, o que está sendo feito lá é com esse dinheiro, não
tem outro dinheiro. E aí vem a medição da Caixa. A Caixa paga, a gente reinveste na obra, tá? Então, isso vai ser acompanhado por meio do cronograma. E a data de entrega, por mais que a gente precise reprogramar uma etapa ou outra dentro do cronograma que a gente tem, precisa necessariamente ser março de 26. Tá, mas então vamos só complementando. A gente tem que andar em 25% da obra mais ou menos. A gente tem poucos meses, então você está dizendo que vai andar ali esperando 10% por mês? É isso? De que daqui a um mês a gente vai conversar e a obra vai ter andado aí quase 10%? Como o time me fala, tá? As torres estão em pé, agora é acabamento. Então, a parte do acabamento é muito mais fácil, né? Estou falando aqui, né, sem engenheira, mas o que eles me dizem é que a parte do acabamento, a parte ali do que falta é muito mais... Tá? Eu não estava nem na questão de complexidade, porque a gente sabe que é recurso que falta para ter mão de obra para entregar. Então, pois é. A minha questão era mais os prazos. Qual que é a questão técnica? Isso está no nosso cronograma, por isso que a gente também, pessoal, os representantes eleitos, né? Para que eles possam acompanhar isso, porque se eu abrir um cronograma aqui para vocês, que a gente já tem esse cronograma que foi passado, a gente vai item a item e a gente nunca mais vai sair dessa assembleia. Ela teve que fazer essa readequação referente às caixas d'água. Isso já foi feito há muito tempo. Mas ela chegou, ela analisou, teve que fazer essa reanálise. Sim. Teve um ponto aqui que a senhora estava falando, que ela discordou, a gente gostaria de ouvir ela falando a opinião dela, de uma profissional, referente a isso. Se realmente, as questões já estão prontas. Falta só acabamento. Esses acabamentos, em 4, 5 meses, a gente vai fazer. Porque a gente não pode esquecer que a gente está na região de chuva. Daqui a pouco vem chuva, vem tudo que vocês tinham falado, está chovendo muito, não vai dar para fazer acabamento na parte de fora. O senhor quer uma opinião de uma engenheira? Por quê? Desculpa, mas se eu preciso falar de engenharia, uma senhora... Não, pessoal, por mais que a gente tenha questões de cronograma, o prazo de entrega ele não pode ser alterado. Eu não quero parecer que eu quero trazer. Não, mas assim, a senhora está todo mundo falando que eu sou engenheira, mas me falaram isso. Eu falei isso duas vezes, não tô Não, a senhora Tá me ouvindo, Grazi? Não, Nath, tá muito ruim de ouvir. Você tá me ouvindo agora? Eu tô te ouvindo, mas eu não consegui ouvir o que ele falou. Eu te passo. É o seguinte, você pode ligar sua câmera, por favor? O pessoal quer te ver. Posso, sim. Tem algumas questões técnicas surgindo aqui que eu não consigo responder, né? Tá. E o pessoal quer saber se, conforme o nosso cronograma atualizado, é possível a gente pegar em março de 2023, considerando as contratações que a gente vem fazendo e tudo que está sendo feito com atualizações em termos de cronograma. E aí eles querem escutar uma engenheira, a Grazi, ela é engenheira e arquiteta e projetista, tá, pessoal? Pode. Nath, Peraí, Grazi, o que estão perguntando? O que eu estava explicando aqui para eles é que, conforme a obra, como agora a gente tem mais a parte de acabamentos, isso seria muito, entre aspas, né, dentro do que eu conheço aqui, mais simples e por isso que seria possível. Tá? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né, dos termos que a gente está agora. Bom. Tá. Eu não sou engenheira de planejamento, eu trabalho apenas com projetos, porém, eu acompanho o trabalho dos engenheiros de planejamento. E, inclusive, a gente tem que mandar para a Caixa uma previsão do planejamento, do que nós planejamos medir para os próximos meses. Então, isso já foi feito
E com base nessa previsão, nesse planejamento, a Caixa não vai só medir para ver se a gente. Na verdade, ela vai para verificar se o que a gente se comprometeu a executar, nós de fato conseguimos executar, e assim ela mede e faz o aporte. Como a gente está no estágio um pouco superior a 75% da obra executada, daqui para frente, falando da fase 1, né? Daqui para frente, com certeza, é mais rápido e mais fácil a execução da obra, porque a gente só tem a parte de acabamento. Ele saiu da obra. Não está, né? Não estou escutando nada, Nath. Ele perguntou quando foi a última vez que você foi na obra, e se eu não me engano, foi mês passado ou retrasado, foi um pouquinho antes da reprogramação. Sim. Pelo fato dela não ter dinheiro de planejamento, então ela não consegue passar uma previsibilidade do tipo, no mês a gente consegue 10%, 2 meses. Pessoal, uma coisa que é primordial, a gente vai conseguir evoluir para esse resultado. Não é uma possibilidade, porque se a gente não entregar em março de 2026... Previsibilidade. Tipo, em tese, 75%, falta 5 meses, teria que ser 5% ao mês. Né? É que não fala assim, com Tá, então, a gente abreviar o assunto e ficar mais claro para todo mundo, o que eu acho que a gente precisa fazer é colocar no cronograma porcentagens mensais de avanço. Além dos itens, deixar mais claro as porcentagens, né, de cada ação. Grazi, você consegue me ajudar depois a pedir para o Jaime? Jaime é nosso engenheiro responsável de planejamento. No cronograma enviado, então, o que a gente precisa conseguir passar para o pessoal, não só os itens, né, do que vai ser feito, mas o quanto isso significa em termos de porcentagem para a gente atingir 100% em março de 26, tá? Pois não, senhora. Deu uma cortada, Nath, mas é isso. Eu consigo verificar com o Jaime? Pode falar. Tá bom. É que tem uma pessoa com dúvida. Pode falar. Sim. Duas. Garanto que sim. Duas. Primeiro ponto, nós não estávamos, o sinistro ele não foi aberto em abril, tá? Ele aconteceu em julho desse ano, bem já no final, né, nos processos de reprogramação. Nós estamos em tratativas com os representantes e tentando obter essa assinatura desde maio, tá, desse ano, então a gente não deixou isso estourar, mas eles muito bem fizeram diversas tratativas com a gente foi no plano de ação, né, como contrapartida. Então, até a renegociação de tudo isso levou um tempo. Mas sim, a Sobreusa vai empregar e tem total compromisso com isso, não existe outra possibilidade. Pois não. Falta de recurso, falta de dinheiro.
Não. Não, gente, o que eu disse é que a partir de abril nós começamos a ter problemas. Mas é isso que vocês estão falando que eu falei, então eu falei uma mentira, porque a obra não foi sinistrada em abril. Então eu vou me corrigir aqui. Isso a gente tem, inclusive ela não foi sinistrada, tá? E teve uma expectativa de sinistro perante a seguradora diante da falta da assinatura da reprogramação. Foi isso que aconteceu. A obra, em momento nenhum, ela foi sinistrada. Teve uma expectativa que, como a gente tinha um seguro até julho, que seria a entrega, uma vez que isso não aconteceu em julho, a gente precisou renovar. Com a expectativa de sinistro, isso demorou um tempo maior, burocraticamente falando. Mas nós não tivemos nenhum sinistro efetivamente efetivo e não tivemos isso muito menos desde abril. Isso foi muito recente já, quase na assinatura da reprogramação. Nós tivemos falta de recurso. O aporte que nós faremos em abril não aconteceu. Muita coisa aconteceu desde abril até aqui. Gente, eu preciso focar no tema da Assembleia. Eu preciso focar, porque assim, a gente vai ficar conversando, a gente vai conversar, a gente conversa no final. Eu só preciso finalizar a pauta, tá? Para todo mundo conseguir se organizar aqui, tá bom? Então vamos lá. Registro de incorporação, acho que está claro para todo mundo. Enviaremos as plantas por e-mail. Quem quiser antecipação, me mande as plantas antes. E não, e está tudo regularizado, já estamos com a alvará da prefeitura. Segunda pauta. Tem alguém interessado em entrar na comissão de representantes eleitos? Bom. Duas senhoras. Vocês podem vir aqui à frente, por favor. Eu gostaria de pedir para vocês se posicionarem aqui para o pessoal do online também conseguir ver vocês e fazerem uma breve apresentação. Eu sou a Gabriele, moro ao lado da obra, para quem conhece no Ivoluc, acompanhei a última visita da comissão, sou enfermeira e me disponibilizo a ajudar o pessoal. Eu sou Gabriela, tenho 29 anos, sou engenheira civil formada desde 2018. E a minha disponibilidade de tempo realmente não é muito grande, por isso que da primeira vez eu não me candidatei. Mas eu acho que a gente precisa de alguém técnico, principalmente nas visitas, para ficar mais de olho no que está acontecendo. Então, a minha maior contribuição vai ser com essa parte e com o entendimento de financiamento, já que eu trabalhei muito tempo com essa parte do governo. Muito bom. Nós temos um representante chamado Vinícius, que o pai dele, se eu não me engano, é engenheiro, então é o pai, né, Vinícius? Ele, às vezes, acompanha também, mas ele não é mais representante. Ele é. O Vinícius? O Vinícius. Hoje, quem nós temos de representantes, pessoal? Vinícius, Glória, Jennifer e Muriel. Né? Nós temos o Luan também, mas o Luan, ele não fez nenhuma formalização da saída dele, né? Mas ele me mandou a vontade, né? Porque ele é bombeiro, né? Então ele tava bem difícil o trabalho dele. E a Laiane pediu formalmente a saída. Então, o indicado é que nós temos 5 representantes. Com vocês duas, a gente fecha legal. E aí eu converso com o Luan essa semana e enviamos, né, um comunicado. Eu só vou pedir os dados de vocês para a gente colocar na ata, né? E se todo mundo concordar, temos mais 2 representantes. Todos concordamos? Sim, sim. Pois não, senhor. Vinícius. Eu pego o dado.
falou do Vinícius, Sim. certo? Ele é o meu genro, certo? E ele não ia sair da direção? Ele iria sair, ele mandou hoje falando que ele vai continuar. Não. Tá, então eu só estou falando que ele não pôde comparecer. Ele não pôde comparecer, ele avisou. Ele não pôde comparecer e falando. E falando em comparecer presencialmente, eu sempre estou aqui com a Paola, né? Que muitos de vocês conhecem a Paola, que é a corretora, né? Trabalhou aí com a parte da imobiliária e ela teve um problema com o filho dela. Ela não conseguiu vir também, mas ela está à disposição para ajudar também, tá? Então, vou pedir os dados das senhoras para a gente colocar na ata também. E a gente faz depois uma ata de novos representantes, tudo regularizado e manda o comunicado para vocês, tá? Então, pessoal, eu acho que a pauta é essa e eu vou encerrar para quem quiser tomar um café, quem quiser, né, ir embora, ficar à vontade. E estou aqui à disposição para a gente conversar e tirar as dúvidas, tá bom? Alguém? A questão do memorial espiritivo, Cipriane, vamos marcar uma assembleia própria, e aí eu vou pedir, de repente, para a Grazi vir presencialmente, né? Acho que é importante. Então, ela tem... Vamos fazer em novembro? Daqui a um mês? Quanto antes possível a gente faz e a gente esclarece as dúvidas todas. Em novembro, outra reunião? Esse do memorial espiritivo. Tá. Seria possível você trazer um levantamento concreto de quanto que a obra evoluiu nesse período? Sim. Então, para a próxima assembleia, ficaremos combinados. Memorial descritivo, esclarecimentos, tá? E avanço de obra até lá, batendo com o cronograma as porcentagens de avanço e atualizações. Joia. A Paula tem disponível. A gente só parou por enquanto a primeira fase 1 ou candidato. Então, antes de tratar o processo, vai tomar outra. Tá bom. É isso, pessoal. Eu vou encerrar. Muito obrigada a participação de todos. Estou disponível e estou por aqui. Obrigada.